Fala palestrinidade, tudo bem com vocês? Como aqui no Porco Podcast, missão dada é missão cumprida. Eu vou trazer um conteúdo um pouquinho diferente sobre análise tática, sobre um novo jogador, uma nova contratação do Palmeiras. E respondendo juntos, a gente vai responder a pergunta que está logo aqui abaixo, que é: o Jorge se encaixa no estilo do Palmeiras? O Jorge vai se encaixar nesse estilo de jogo do Palmeiras? Vamos ver. Bom, eu acho que em primeiro lugar é legal a gente falar um pouco, vou colocar aí na tela para vocês, sobre o estilo do jogador. Eu tenho aqui um mapa de calor do Jorge na última grande temporada, a última temporada completa que ele fez, que foi em 2019, o ano retrasado, pelo Santos, lá com o Sampaoli. Tá aqui em cima o mapa de calor, tá? Esse mapa de calor é oferecido pelo SofaScore. Eles fazem o mapeamento dos grandes campeonatos, incluindo o Campeonato Brasileiro. E por esse mapa de calor, que significa os locais do campo em que o atleta mais pisou durante a temporada, o que a gente pode dizer do Jorge? Aquele Santos do Sampaoli era um time que jogava com as linhas avançadas, pressionava bastante a saída de bola do adversário, começava a sua construção ofensiva já na fase defensiva, seja quando recuperasse a bola ou quando o adversário errasse uma finalização, por exemplo. Era um time que trocava muitos passes, mas bastante passes verticais, buscando o campo do adversário, buscando sufocar o adversário lá atrás. Pra quem lembra, tem vários clipes aí no YouTube. Era um time interessante de se ver, apesar da qualidade técnica até um pouco questionável de alguns de seus jogadores. O Sampaoli conseguiu espremer um bom futebol de um time que era até dito como limitado e conseguiu a proeza de ser o vice daquele Flamengo do Jorge Jesus, que era uma máquina, era um time que jogava muito bem, infelizmente para nós palmeirenses, mas há de se reconhecer que foi um grande feito do Santos. O Palmeiras teve uma temporada ruim em 2019, conseguir ser vice daquele time, apesar de não ter em nenhum momento ameaçado o título do Flamengo em 2019. Por esse mapa de calor, a gente consegue ver que o Jorge, ele participa muito das construções ofensivas. Depois, se vocês quiserem checar, mesmo no Mônaco, que foi o clube ao qual ele pertencia até vir pro Palmeiras, agora é 50% para cada divisão. Ele é um jogador que trabalha, por ele ter uma boa qualidade com os pés, ele é um cara que trabalha bem a bola e ajuda muito nas transições ofensivas. Ele é um cara que ajuda muito o setor criativo, seja desafogando, partindo para 1 contra 1, ou até mesmo cortando para dentro, conseguindo finalizações. Ele é um cara que costuma fazer gols de fora da área, seja auxiliando a equipe com passes curtos, longos, cruzamentos com ou sem profundidade. É um jogador que ofensivamente ele acrescenta bastante ao Palmeiras, tá? Já ajudando a responder essa pergunta sobre ele se encaixar no estilo do Palmeiras, o Palmeiras usa muito seus laterais, aqueles que têm condições, por isso a contratação do Matias Vinha, na construção ofensiva. Isso não significa que os nossos laterais não tenham a responsabilidade de defender, Todos os nossos laterais, seja a gente jogando com uma base em 3, jogando com 3 zagueiros e 2 alas, ou jogando com uma linha de 4, 2 zagueiros e 2 laterais, esses jogadores dos flancos, eles têm sim a responsabilidade de defender. Para muitos, o Jorge é um cara que não tem essa característica de defesa tão latente quanto a impressão que eu tenho, que todo mundo tem do Matias Vinha. Mas a realidade é que os números deles, claro que comparando 2 temporadas atrás com a última temporada do Vinha no Palmeiras, eles são números defensivamente até satisfatórios. O Jorge, ele intercepta muitos passes, ele consegue roubadas de bola, mas talvez o grande ponto de interrogação fique em cima da condição física. O Vinha é um jogador que nos oferece muito fisicamente, Ele é um cara que corre bastante, ele é um cara que as alturas dele são parecidas, mas o Vinha tem uma boa bola aérea. Ele defensivamente, apesar da impressão de muitos palmeirenses, eu pessoalmente não acho que o Vinha seja perfeito, mas ele tem um ótimo timing de recomposição defensiva, que é quando o Palmeiras está atacando, acaba perdendo a bola. Então o Jorge, essas características dele, eu acho que podem sim somar muito ao Palmeiras. Eu vou mostrar aqui no campinho. O Palmeiras, geralmente, a gente tem uma formação base. Eu não gosto de usar números para formação, porque eu acho que é um pouco reducionista. Formação no futebol de hoje é algo que é muito dinâmico, depende muito do contexto do jogo, tá? Mas vamos, por exemplo, no momento em que o Palmeiras ele tem a condição de pressionar o adversário
no seu campo de defesa, que é algo que a gente vem fazendo um pouco mais nessa temporada, mas ainda não é das características principais do Palmeiras. O Palmeiras não é um time que amassa e sufoca o adversário no campo de defesa dele. Claro que acontece em algumas partidas, especialmente contra adversários que são tecnicamente mais fracos que a gente. Eles se deixam encurralar, eles propõem, montam uma estratégia de jogo que depende do Palmeiras sair para que eles consigam infiltrar de repente com uma bola nas costas, conseguir uma bola parada e tal. Então, o Palmeiras não tem essa característica de partir para cima para amassar o seu adversário no campo de defesa. É uma equipe que tem sim muita verticalidade, sabe esperar, e quando ataca o Palmeiras é muito agudo e muito agressivo. O Jorge, como vocês devem ter visto em alguns momentos, o Palmeiras, mesmo jogando com uma linha basal de 4 jogadores, em momentos que a gente vai conseguir ficar com a bola um pouco mais lá na frente, o Marcos Rocha, ou o Michael, ou o Gabriel Menino, o lateral que estiver jogando, ele tem a condição de avançar um pouco mais para frente da linha do meio de campo, para participar das triangulações e das construções ofensivas aqui. O Danilo fecha um pouco mais, ou o volante que estiver jogando, né? O Zé Rafael, ele flutua um pouco aqui pelo meio, e aí a gente faz uma saída com 3 jogadores. Em muitos momentos o Matias Vinha foi esse desafogo, em outros o Felipe Melo acabou recuando e a gente solta quase que os 2 laterais simultaneamente. O Felipe Melo entra no meio. Por quê? Isso é para você explorar espaços em profundidade dentro da defesa do adversário, né? Quando o nosso lateral esquerdo ele tem essa condição de fechar a linha defensiva numa saída a 3, né, quando ele tem um bom passe em profundidade, que é o caso do Jorge, eu separei alguns lances, a gente vai ver daqui a pouco, a gente consegue ativar jogadores que estão lá na frente em profundidade, seja nas costas da defesa, quando a gente tem um adversário com um bloco mais alto, seja mesmo procurando espaço numa marcação que está encaixada, fazendo inversões mais longas de jogada. A gente já viu o Palmeiras fazer bastante isso, e é bom ter um jogador que tem essa versatilidade. Tanto lá na frente, triangulando, apoiando, infiltrando, cortando para o meio ou partindo para o fundo para fazer um cruzamento com ou sem profundidade, tanto tendo esse jogador aqui na linha de base. Então é um jogador que pode ser interessante. A parte física é o que mais deixa a gente relativamente preocupados, porque ele já está sem jogar faz um tempo, mas eu confio bastante no Palmeiras nessa parte de recuperação. Acho que a gente conseguiu recuperar o Wesley muito bem e muito rápido. O Wesley para o Jorge tem 2, 3 anos só de diferença, claro que no futebol isso é importante. O Wesley também voltou de uma lesão de joelho, e eu acho que ele tem plenas condições. O Palmeiras não contrataria se o jogador não tivesse condições de se recuperar e se recuperar bem. É um jogador de 24 anos apenas, então acho que ele tem muito a oferecer para o Palmeiras. Alguns lances que a gente pode até comparar com lances do Palmeiras e ações de jogadores do Palmeiras. Talvez a tela esteja um pouco distorcida para vocês, mas é que essa foi a opção que eu encontrei para a gente não correr o risco de sofrer strike por direitos autorais. Um cruzamento, o vídeo está um pouquinho acelerado, ele pega de primeira de fora da área e faz um gol aí contra o Fortaleza ou Bahia, se eu não estiver enganado. Belo gol de fora da área do Jorge. Esse lance exemplifica bem aquela saída a 3 que eu tinha falado. O time do Santos aqui contra o Avaí, ele tá todo no campo de ataque, né? A gente tem a bola, tem aqui 3 jogadores e o goleiro. O Avaí não está necessariamente recuado, né? O Avaí, aqui está a primeira linha de defesa do Avaí, eles estão marcando com um bloco médio. O futebol brasileiro tem essa característica de pouca compactação, mas nesses momentos, onde é que surgem os espaços, né? Se o Avaí tá se defendendo aqui com um bloco médio, você vai ter espaços em profundidade nas costas da linha defensiva. Então ter um jogador que de repente tem a capacidade de encontrar um passe aqui, ele vai te livrar da disputa pela bola aqui, né? Nessa zona de guerra, né, que o Avaí ele tem aqui 3 jogadores para fazer uma abafa. Se o Jorge resolver avançar com a bola, tem muito mais jogadores do Avaí em condição de roubar a bola dele numa posição de perigo do que jogadores do Santos para ele conseguir infiltrar, né? Então é uma decisão até inteligente do jogador fazer o passe em profundidade. Ele vai buscar, eu acho que, não sei o Soteldo, não conheço os jogadores do Santos.
a finalização acaba terminando num gol, ele levanta a cabeça, faz o passe em profundidade, o atacante tem muita habilidade também. De novo, o Jorge fazendo essa saída a 3 com passe longo, né? Isso a gente já consegue até enxergar um Rony da vida recebendo essas bolas em profundidade, né? O adversário aqui, eu acho que é o Bahia, tá todo avançado, mas ele consegue encontrar espaços atrás. Aqui ele conduz a bola, triangula com o Soteldo e consegue infiltrar na área, confundindo completamente a defesa do Corinthians. Então acho que é um jogador que tem características que podem acrescentar muito e certamente ele vai se encaixar no esquema de jogo do Abel. Aqui ele vai para jogada individual, 1 contra 1, uma bela finalização. O goleiro é muito feliz em defender também, mas é um cara que tem um bom controle de bola. Eu acho que tem tudo para dar certo no Palmeiras e que assim seja. Uma outra coisa que eu vou falar até bem rapidamente, aqui uma recomposição defensiva aqui, uma recuperação de bola do Jorge, ajuda o Santos, né? Uma coisa que eu vou falar até rapidamente é que ele tem um cruzamento sem profundidade, que é uma característica muito interessante do Palmeiras, por exemplo. Vocês vão lembrar de um golzinho aí no dia 30 de janeiro contra o Santos, que foi o time que acabou tendo, o Jorge teve a última boa passagem no futebol. O jogo truncado, quase no finalzinho e tal, Danilo recupera uma bola, faz um passe longo, ativa o Rony cruza quase da intermediária, sem profundidade. Por quê? Porque a gente tinha um 3 contra 3 dentro da área, cruza no segundo pau, nas costas do defesa, que era baixo, um tal de Pará, não sei se já ouviram falar. E aí, Breno Lopes sobe no segundo pau, testa de cabeça, Palmeiras bicampeão da Libertadores. O Jorge é um cara que tem essa condição de fazer um cruzamento sem profundidade, diferente do Vinha. O Vinha, ele tem um bom cruzamento, mas vocês podem ver que ele sempre busca um pouco mais de profundidade na hora de fazer os cruzamentos, né? O que significa? Se você tanto o cruzamento com profundidade ou sem profundidade, ele tem vantagens e desvantagens. Se você cruza com profundidade, você vai dar mais tempo, você vai buscar a linha de fundo lá para fazer o cruzamento, você dá mais tempo para o adversário se organizar defensivamente e você cede uma pequena vantagem aos defensores que sabem de onde vem a bola e tal. Né? Se você cruza sem profundidade, a chance de você encontrar alguém entrando por trás da defesa, como foi o caso do Breno Lopes nas costas do Pará, né? Um jogador que vem em velocidade, com impulsão, para ele conseguir uma cabeçada interessante, é bem melhor. Acho que o Palmeiras fez um bom negócio na contratação do Jorge. A expectativa é a mãe da merda, mas eu acho que ele foi bem pensado, diferente do Dudu, que não, o Dudu é a melhor contratação da história do Palmeiras, mas Dudu vinha fazendo uma função lá no Aldo Reio, que era aquela função de 10 que a gente sabia que ele não fazia tão bem aqui no Palmeiras. E agora voltou a ser exigido dele, do Dudu, no Palmeiras, que tá fora de forma ainda, fora de forma de jogo, né? Fisicamente ele tá bem. Atenção! Esse vídeo foi gravado antes da nossa classificação para as semifinais da Libertadores e de Dudu provar mais uma vez que é o pai do São Paulinho Futebol Clube. Obrigado pela atenção. Que ele faça aquela função mais de meio atacante, de ponta, de segundo atacante. Então é um jogador que ainda está se entendendo dentro do estilo do Abel. O Jorge, eu acho que assim que ele tiver condições físicas, ele vai ter vai ser mais fácil para ele essa adaptação ao time, ao estilo de jogar desse Palmeiras do Abel Ferreira. Beleza? Bom, para não ficar muito longo, se você achou que ficou longo, 1.25x, você vai reduzir em 25% o conteúdo o tempo desse vídeo e ainda vai conseguir absorver o conteúdo. Eu acho que tá bem legal, vou tentar voltar com mais vídeos, cada vez mais curtos. É que eu começo a falar, eu fico tão empolgado que eu não paro nunca. Se você gostou, deixa um joinha, se você não gostou, deixa um desjoinha, que pra gente é bom também. O YouTube mostra para mais pessoas e quem sabe a gente consiga. Deixa o seu feedback também. Se você não gostou, fala por que você não gostou, né, porra? E aí a gente volta com mais conteúdos. Valeu? Um abraço! Avante palestra!